Levítico, capítulo 13. Disse o Senhor a Moisés e a Arão: quando alguém tiver na pele da sua carne inchação, ou erupção, ou mancha lustrosa, e houver na pele da sua carne como que praga de lepra, será levado a Arão, o sacerdote, ou a um de seus filhos, os sacerdotes. O sacerdote examinará a praga na pele da carne. Se o pelo na praga se tornou branco e a praga parecer mais profunda do que a pele da sua carne, é praga de lepra. O sacerdote, examinando-o, o declarará imundo. Se a mancha lustrosa for branca na pele da sua carne e não parecer mais profunda do que a pele, e o pelo nela não se tornou branco, então o sacerdote encerrará o que tem a praga por 7 dias. Ao 7º dia, o sacerdote o examinará. Se a praga em seu parecer parou, e a praga na pele não se estendeu, então o sacerdote o encerrará por outros 7 dias. Ao 7º dia, o sacerdote o examinará de novo. Se a praga se tornou escura e não se estendeu na pele, então o sacerdote o declarará limpo. É erupção. Lavará as suas vestes e será limpo. Mas, se a erupção se estender muito na pele, depois de ter sido mostrado ao sacerdote para sua purificação, será de novo mostrado ao sacerdote. E examinando-o, se a erupção se tiver estendido na pele, o sacerdote o declarará imundo. É lepra. Quando aparecer praga de lepra no homem, será levado ao sacerdote. Este o examinará. E se o inchaço na pele for branco, e tiver feito o pelo se tornar branco, e houver vivificação de carne crua na inchação, é lepra inveterada na pele da sua carne. O sacerdote o declarará imundo. Não o encerrará porque é imundo. Se a lepra florescer grandemente na pele, e cobrir de lepra toda a pele do que tem a praga, desde a cabeça até os pés, quanto pode ver o sacerdote, este o examinará. E se a lepra tiver coberto toda a sua carne, então o declarará limpo o que tem a praga. Toda ela se tornou branca. Está limpo. Porém, no dia em que aparecer nele carne viva, será imundo. Vendo o sacerdote a carne viva, o declarará imundo. A carne viva é imunda, é lepra. Se, porém, a carne viva mudar e se tornar branca, então virá ao sacerdote. Este o examinará, e se a praga se tornou branca, o sacerdote declarará limpo o que tem a praga. Está limpo. Quando a carne tiver nele uma chaga e sarar, e no lugar da chaga houver inchação branca, ou mancha lustrosa branca, tirando a vermelho, será mostrado ao sacerdote. Este o examinará. Se o pelo nela se tornou branco, e a sua aparência for mais profunda do que a pele, é lepra que floresceu na chaga. O sacerdote o declarará imundo. Mas se o sacerdote a examinar, e nela não houver pelo branco, e não estiver mais profunda do que a pele, e for escura, então o sacerdote o encerrará por 7 dias. Se em muito se estender na pele, o sacerdote o declarará imundo, é praga. Mas, se a mancha lustrosa ficar no seu lugar e não se estender, é inchação da chaga. O sacerdote o declarará limpo. Quando alguém tiver queimadura na pele da sua carne, e no lugar da queimadura houver mancha lustrosa branca, tirando a vermelho ou branca, o sacerdote a examinará. Se o pelo na mancha lustrosa se tornou branco, e ela parecer mais profunda do que a pele, é lepra que floresceu na queimadura. O sacerdote o declarará imundo. É praga de lepra. Porém, se o sacerdote a examinar e não houver nela pelo branco, e não estiver mais profunda do que a pele, e for escura, então o sacerdote o encerrará por 7 dias. Ao 7º dia, o sacerdote o examinará. Se em muito se houver estendido na pele, o sacerdote o declarará imundo. É praga de lepra. Mas se a mancha lustrosa ficar no seu lugar e não se estender na pele, e for escura, é inchação da queimadura. O sacerdote o declarará limpo, porque sinal da queimadura é. Se o homem ou a mulher tiver na cabeça ou na barba praga, o sacerdote examinará a praga. Se parecer mais profunda do que a pele, e houver nela pelo amarelo e fino, o sacerdote o declarará imundo. É tinha, lepra da cabeça ou da barba é. Mas se o sacerdote examinar a praga da tinha, e não parecer mais profunda do que a pele, e nela não houver pelo preto, então o sacerdote encerrará o que tem a praga da tinha por 7 dias. Ao 7º dia, o sacerdote examinará a praga.
Se a tinha não se tiver estendido, e nela não houver pelo amarelo, e a aparência da tinha não for mais profunda do que a pele, então se rapará, mas não rapará a tinha, e o sacerdote o encerrará por outros 7 dias. Ao 7º dia, o sacerdote examinará a tinha. Se a tinha não se houver estendido na pele, nem parecer mais profunda do que a pele, então o sacerdote o declarará limpo. Lavará as suas vestes e será limpo. Mas, se a tinha em muito se tiver estendido na pele, depois da sua purificação, o sacerdote o examinará. Se a tinha em muito se houver estendido na pele, não procurará o sacerdote pelo pelo amarelo, imundo é. Se, porém, em seu parecer, a tinha tiver parado, e nela tiver crescido pelo preto, a tinha sarou, limpo está, o sacerdote o declarará limpo. Quando homem ou mulher tiver na pele da sua carne manchas brancas, o sacerdote examinará. Se na pele da sua carne aparecerem manchas brancas e lustrosas, é impigem que floresceu na pele. Limpo está. Quando o cabelo de alguém se tornar branco, e houver calva, limpo está. Se, porém, na calva, ou na frente dela, houver praga esbranquiçada, tirando a vermelho, é lepra que floresceu na calva. O sacerdote o examinará. Se a inchação da praga na calva, ou na frente dela, for esbranquiçada, tirando a vermelho, como a lepra na pele da carne, homem leproso é, imundo está. O sacerdote, sem dúvida, o declarará imundo. Na sua cabeça está a sua praga. O leproso em quem estiver a praga trará as vestes rasgadas e a cabeça descoberta, e com a barba coberta clamará: imundo, imundo, todos os dias em que a praga estiver nele, será imundo. Imundo está, habitará só. A sua habitação será fora do arraial. Quando também em veste houver praga de lepra, em veste de lã, ou em veste de linho, ou em urdidura, ou em trama de linho ou de lã, ou em couro, ou em qualquer obra de couro, e a praga na veste, ou no couro, ou na urdidura, ou na trama, ou em qualquer objeto de couro, for esverdinhada ou avermelhada, praga de lepra é, e será mostrada ao sacerdote. O sacerdote examinará a praga e encerrará o que tem a praga por 7 dias. Ao 7º dia, examinará a praga. Se a praga se houver estendido na veste, ou na urdidura, ou na trama, ou no couro, para qualquer obra em que se usa o couro, lepra roedora é, imundo é. Por isso, queimará a veste, ou a urdidura, ou a trama de lã ou de linho, ou qualquer objeto de couro, em que houver a praga, porque é lepra roedora, ao fogo se queimará. Se, porém, o sacerdote, examinando, vir que a praga não se estendeu na veste, nem na urdidura, nem na trama, nem em qualquer objeto de couro, então o sacerdote ordenará que se lave o objeto em que há a praga, e o encerrará por outros 7 dias. Depois de lavar o objeto com a praga, o sacerdote examinará. Se a praga não mudou de aparência, ainda que não se haja estendido, imundo é, ao fogo o queimarás. É lepra roedora, no avesso ou no direito. Se, porém, o sacerdote vir que a praga se tem tornado escura, depois de lavado o objeto, então a arrancará da veste, ou do couro, ou da urdidura, ou da trama. Mas, se aparecer de novo na veste, ou na urdidura, ou na trama, ou em qualquer objeto de couro, é florescimento da lepra. Ao fogo queimarás aquilo em que há a praga. Se a veste, ou a urdidura, ou a trama, ou qualquer objeto de couro que lavaste, se tirou dela a praga, então será lavada a 2ª vez e será limpa. Esta é a lei da praga da lepra na veste de lã ou de linho, ou na urdidura, ou na trama, ou em qualquer objeto de couro, para declarar limpo ou para declarar imundo.